Meus amigos, a entrevistada da nossa semana vai ser a doutora Carmen Fontinelli. A doutora Carmen Fontinelli é uma advogada que todo mundo conhece, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, e está postulando a presidência da seção regional aqui do nosso estado. Eu espero que os senhores compareçam, vejam, e vai ser muito interessante, com toda certeza. O programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade a doutora Carmen Fontinelli. A doutora Carmen Fontinelli é uma advogada aqui do nosso estado, com longa tradição, aliás, pessoalmente e também através da família, né? Porque o seu ilustre pai foi um brilhantíssimo advogado e que presidiu também a nossa OAB. E ela tem a pretensão de ser a nova presidente aqui da seção regional da OAB. Carmen, diga uma coisa para mim. Afinal, qual é a importância da Ordem dos Advogados nesses dois planos? Primeiro, no plano social, o que ela representa, e depois no plano da ligação com o advogado, o prestígio do advogado, enfim. Como é que isso funciona, cara? Bem, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, dizer que é muita honra estar participando junto com, né, nós chamamos sempre de desembargador Carpena, que hoje, graças a Deus, está, né, compondo os quadros da advocacia fluminense, que é uma honra e uma alegria de estar aqui. E o que a Ordem dos Advogados, doutor Carpena, realmente, eu tenho que começar ao contrário, pelos advogados. Ele, obviamente, é a instituição que abraça, né, a advocacia. Hoje, nunca pode existir a democracia sem a justiça. E no nosso país, não existe justiça sem advogado. Então, a ordem, ela é o foco ordenador, protetor, fortalecedor da figura do advogado. Sem a OAB, o advogado fica perdido, fica solto, fica desrespeitado, fica limitado, restrito. Então, a ordem, ela tem essa função primordial de proteger, de acautelar, de dar uma expressão à advocacia de importância, de tal importância que ela possa exercer seu mistério, que é exatamente levar a cidadania a alcançar os seus direitos primordiais e específicos. Quanto à questão social, por aí vai, se não existe... Antes disso, me diz uma coisa, antes de você entrar aí pelo lado social da colocação que eu te fiz, há uma coisa muito importante que o nosso povo gostaria de saber. Como é que foi esse negócio do exame da ordem? Hoje só se fala em exame da ordem, né? E houve uma transição para chegar ao problema do exame da ordem. Conta essa historinha para nós aqui. Na verdade, essa transição tem que ser desfeita, né? O que acontece? Desde que a ordem tem essa função de fortalecer a advocacia, ela se asseverou no direito de fazer uma avaliação, uma averiguação daquele que está saindo, né, formado, do bacharel, se ele estaria preparado para o exercício da sua profissão, até porque o mercado é abarrotado e infelizmente, tem muitos bacharéis que não estão preparados para a situação. Não está ligado que a falta de eficiência das universidades? Eu acho que a falta, provavelmente, não só não digo das faculdades, mas de todo o ensino, que infelizmente no Brasil ainda não é. Exatamente. Primário, né? Eu digo, não adianta hoje, até ontem, a presidente Dilma, enfim, ela asseverou, né, ela fixou aí a questão das cotas. Eu acho que todo mundo tem que ter direito a acesso, né, inclusive a ordem também participa exatamente aquela função social, né, a ordem tem que sempre estar junto, parceiro da questão da educação. Como nós tínhamos, eu só um parênteses bem interessante, quando eu já fui vice-presidente, o senhor sabe disso, e na gestão que eu fui vice-presidente, as duas gestões, nós fizemos o OAB vai à escola, que a OAB levava um grupo de advogados, tudo sempre gratuitamente, sempre de forma benemérita, às escolas públicas
ou as particulares que quisessem participar, mas especialmente as públicas, de ensino fundamental e médio, para levar noções de direito, de ética, de disciplina, as questões basilares da cidadania. E que, infelizmente, a nova gestão exortou por não ser do interesse dela. Mas, voltando, o exame de ordem é exatamente só uma avaliação, uma apuração para ver se aquele candidato a ser inscrito na nossa instituição estaria preparado. Haviam bancas, primeiro eu já fiz parte, inclusive, desta banca, a gente conversava, a gente fazia algumas perguntas em áreas diversas, até pelo posicionamento, né, do candidato, pelo tipo de resposta. Porque aí o que aconteceu? Aí, de repente, transformou-se isso numa questão, né, mais, talvez política, mais técnica. A ordem federal avocou essa questão para ela e transformou-se quase num concurso, né? É verdade. O que está errado, E hoje as pessoas isso se queixam. Isso não é um concurso, isso é uma avaliação. Os advogados novos se queixam muito que esse concurso é muito rigoroso. Exatamente. Vai além da... E tem perguntas como se fossem pegadinhas para induzir em erro, e não é essa a intenção. Não precisam, existe um rigor desnecessário, virou um terrorismo e não uma apuração, uma averiguação. Então eu tenho como proposta, como luta, claro, voltar a que fique regionalmente o controle desse exame, dessa averiguação, e que a gente faça como eu fazia na minha época, quando vinham as perguntas, eu dizia, nós fazíamos a nossa gestão, não, esse tipo de, vamos fazer de uma forma mais real, mais verdadeira para aquele que está saindo da faculdade. Ele, né, provavelmente, eu tenho certeza que muito advogado maravilhoso, eficiente, talvez não passe no exame por conta da tecnicidade desnecessária. E eu me lembro que na época o meu pai, como o senhor disse, que era presidente, ele ia até dar uma força pessoal, ele visitava, né? Porque é um desafio. É muito do teu pai. Exatamente. E o que ele dizia, tem que ser uma coisa própria para aquele momento de averiguação e tem que ser apenas para mostrar ao advogado o desafio que ele vai enfrentar. Ele tem que saber se ele está preparado porque o senhor sabe, né, que ser advogado, você precisa ser corajoso, você precisa estudar, se aperfeiçoar, você precisa vencer, né, obstáculos até pessoais mesmo. E isso é apenas uma apuração que a gente tem que ver. E tem mais. E mesmo aquele que não passou, eu acho que a escola, que nós temos a Escola Superior de Advocacia ESA, ela tem que aquele que não está conseguindo passar, dar cursos, né, até de uma forma gratuita para que ele se preparar para uma segunda, uma terceira tentativa. Isso é muito importante, porque ele já é bacharel. É apenas preparar ele para o mercado, como a gente fazia na época em que nós estávamos dirigindo os quadros da ordem. Muito bem, estamos terminando o bloco e daqui a pouco estaremos de volta com a doutora Carmen Fontinelli. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a doutora Carmen Fontinelli, ilustre advogada aqui do Estado do Rio de Janeiro e postulante ao cargo de presidente da seção regional da Ordem. Carmen, me diga uma coisa, eu sou meio informado desse negócio de formação, sabe disso? Eu sei. Eu fui, durante 2 períodos, diretor da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Sempre passou pela cabeça uma coisa que é mais ou menos o que você está falando, mais ou menos, cada uma tem as suas nuances. Claro. Né? Mas é o seguinte, o juiz sabe tudo, de repente ele sabe tudo, passa no concurso, mas ele não sabe o essencial, né? É terrível isso, não é não? É uma coisa, com o advogado deve acontecer a mesma coisa. É a mesma coisa. Você pode saber tudo, abre o código, a lei e tal, mas ele não tem as condições para o desempenho da advogado. Exatamente. Eu sei que isso é quase uma utopia, mas é assim que funciona. Eu acho que com a experiência é que ele vai, né, começando a conquistar esse aperfeiçoamento, essa confiança, essa coragem, né? Porque o senhor sabe, o senhor foi, né, um brilhante desembargador, brilhante
julgador já nos nossos tribunais, subir na tribuna às vezes não é fácil. Às vezes enfrentar uma audiência, às vezes até um colega mais preparado, mais, né, envolvido. Você também, numa discussão de fazer um contrato, às vezes enfrentar o próprio cliente, que lhe cobra, né, às vezes milagres, às vezes eu brinco dizendo, olha, para o cliente, aqui é um escritório de advocacia, não é uma igreja, né? Não, um milagre ainda não é feito. E essa participação do advogado, eu acho também, e ele saber se comportar, respeitar e se fazer respeitar, porque não adianta dizer, o juiz não me respeita, mas ele se deu o respeito, ele também conseguiu se colocar, isso com a experiência, porque aí é que eu acho, mesmo ele conseguindo passar no exame de ordem, entrando, né, no mundo, né, da advocacia, a ordem continuar acompanhando esse advogado até o final da vida dele. Tem até a caixa de assistência para os momentos mais difíceis. Então, é por isso que eu acho que hoje a ordem, a Fluminense, que é o meu foco de interesse, ela se afastou. Ela está mais preocupada com política, com partido, inclusive está muito calada, e está deixando a advocacia solta, né? Os criminalistas estão cada vez mais acanhados, o civilista ele não está tendo o espaço que ele precisa, os outros advogados já não têm orgulho da carteira, da sua profissão, da sua opção, porque todo mundo quando escolhe a faculdade de Direito, mesmo que não vá advogar, ele quer ter uma carteira igual a nossa, a Rosinha, que aquilo é orgulho para ele. Claro. E a ordem tem essa função de manter esse orgulho. Né? Isso eu acho que é de extrema importância, é isso que é nosso foco principal. Agora, você tangenciou aí uma coisa que eu quero voltar a esse tema. O que você acha mesmo, assim, a grosso modo, já que o nosso tempo aqui é pequeno, mas a importância social da OAB? Pois é, a ordem, ela veio através do próprio profissional do advogado, e ela também, a ordem sempre esteve presente nos grandes momentos políticos, mas sem ser política. A política dela é institucional. Ela tem comissão, por exemplo, de direitos humanos. Os grandes problemas. Exatamente. Ela já, por exemplo, ela protegendo tanto os advogados quanto aos clientes, os advogados em momentos, né, em que a democracia não estava privilegiada. Ela, por exemplo, nós temos uma comissão de direitos humanos e assistência judiciária, que é super funcional. Nós temos as questões, também essa questão da escola que eu contei, nós temos também toda a ordem do Estado, ela é subdividida em subseções. E nas subseções, cada uma tem o seu conselho, o seu presidente. O presidente também se envolve em todas as questões sociais e ele tem essa força. O que me entristece hoje, o que a gente quer retomar, é que principalmente a OAB do Estado do Rio de Janeiro era uma caixa de ressonância. Ela falava, ela brigava, ela lutava. A OAB pode entrar com ações públicas, né? Ou enfim, que sejam na proteção da cidadania, do indivíduo como cidadão ou no grupo de indivíduos. Então, essa função ela tem que ser forte, ela tem que ser livre, ela tem que ser independente. E isso faz com que ela possa ou ser parceira dos grandes movimentos, ou ela mesma encabeçar, como já aconteceu tantas vezes, até em questões de chacinas, em questões sociais, em questões de violência. Nós, por exemplo, encabeçamos a luta da violência contra a mulher, por exemplo, né? Que é uma coisa até que eu gostaria de chamar a atenção ao público. Exatamente. Né? A OAB pegou essa bandeira e eu me lembro que eu estava na inauguração do lançamento das cartilhas. E o que a OAB fez do Estado? Espalhou cartilha para todas as instituições e autoridades que tratavam deste assunto, desde delegacia de mulheres até assistência social. Então, esses movimentos são extremamente importantes. E é engraçado que quando você diz que é advogado, ligado à ordem, o cidadão, ele acha que você pode protegê-lo, porque ele tem que achar mesmo, porque essa é a nossa função. Né? Eu ontem estava contando para alguns advogados criminalistas que existia uma história de um rei antigo, que ele toda vez que ouvia a acusação, né, porque os reis eram juízes, né, ele fechava um ouvido assim. Aí perguntavam para ele, mas por que o senhor não ouve a acusação com os dois ouvidos? Porque eu tenho que ter um limpo para a defesa. Então, para eu poder julgar bem.
E isso, eu acho que é isso, né? O cidadão se sente protegido quando ele está com o advogado, quando ele vai à ordem. A ordem tem essa assistência judiciária gratuita, é quase que uma defensoria. Tem também a questão, sabe, tocar pena, do mercado de trabalho, né? Que nós temos uma preocupação, mercado de trabalho para o advogado, né? Então, que nós temos, é o advogado jovem, é o advogado que está com problemas, é o advogado que está sem espaço, é o advogado que está enfraquecido por algum motivo. Isso eu acho que a ordem tem que debruçar sobre isso de uma forma bem contundente, bem evidente. E nós criamos, na época em que estávamos à frente da ordem, o escritório compartilhado, que é, entre aspas, também, né, defende a cidadania. Aquele que não tem dinheiro para ter um advogado, digamos assim, que não é o seu alcance, pode ter um advogado que também é tão bom, mas que seja. O que é? São isso, a Ordem do Rio de Janeiro, nós foi pioneiro aqui no Brasil, nós temos um andar, criamos no andar escritórios, né? Com a sala de reunião, com computador, com secretário de telefone, para aquele que não tem o seu escritório, está fora da sua comarca, ou está com dificuldade, possa usar gratuitamente. E fizemos isso em algumas subseções também. Então, é aquele que está começando. Às vezes tem meia dúzia de clientes, ou tem dois clientes, ou tem um cliente. Quer começar a sua carreira. É uma coisa que eu acho que ajuda de parte a parte. Exatamente. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um bloco. Daqui a pouco estamos de volta, hein? Não saia daí. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a doutora Carmen Fontinelli, advogada e candidata à presidência da seção regional, da nossa seção aqui, do Rio de Janeiro, da OAB. Muito bem. Carmen, diga uma coisa, falando em... Eu estava aqui pensando, né? Isso é um motivo quase eterno. Acho que desde que eu entrei nesse jogo, eu não vou nem falar quantos anos tem, mas desde que eu entrei, é essa história do relacionamento do advogado com o Poder Judiciário. Como é que isso está? Qual é o patamar que isso hoje está colocado, hein? Eu acho assim, sempre tem os dois lados. Eu acho que tem aquela faixa, né, aquele grupo do Poder Judiciário que entende um pouco o ser superior, ou enfim, ou se afastar, ou até está fragilizado, porque às vezes, vamos dizer, tem alguns juízes, algumas, né, autoridades, são jovens e às vezes encaram um advogado, não estão preparados, aquela questão que a gente estava, né, dizendo no bloco anterior, e aí ele usa aquela capa, né, quase aquela toga, para afastar o advogado, o próprio funcionário, às vezes ele está cansado, Então existe, óbvio, até justificativas, não devem ser acolhidas, mas são justificativas. E também o advogado, aí vem a questão, uma OAB frágil fica acanhado, fica descoberto. Eu acho o seguinte, eu acho que a Ordem dos Advogados, em nome dos advogados, tem que cobrar primeiro do judiciário tanto o respeito, a igualdade, a isonomia, porque somos todos iguais dentro, né, do fazer justiça, do chegar à justiça, como também, e cobrar também celeridade, eficiência, transparência, legalidade, como também ser parceiro, a ordem. Uma ordem de feitas de advogados, ontem até estava dizendo, eu não escolhi ser advogado, a advocacia que me escolheu, os meus dois avós, meu pai, eu não tinha muita saída, graças a Deus, e sou advogado. Então, eu vejo como advogado que o tribunal também, se ele respeita, se a ordem se faz se respeitar, se a ordem se fortalece, pode até criar parcerias para melhorar a nossa justiça. Essa relação, ela está frágil porque não tem de ambos os lados uma parceria e a ordem dos advogados hoje, na minha opinião, não está interessada nisso. E aí o advogado está acanhado, ele fica às vezes frágil, às vezes ele não se sente respeitado e acaba ele também não se fazendo respeitar. E aí eu acho que isso não é bom para ninguém. Não é bom para o Poder Judiciário, não é bom para a advocacia, não é bom para o cidadão. O cidadão quer o quê? Uma resposta do Judiciário. E eu gostaria de chamar a atenção, sabe, doutor Capena? Eu sou uma candidata mulher, que no Rio nunca teve. Isso é importante. E nós somos 54% das inscrições na Ordem do Rio de Janeiro. Então eu acho que hoje
seria, né, de bom alvitre, talvez até contemporânea, porque é uma ordem contemporânea. Eu acho que a ordem tem que vir oxigenada, né, e vir talvez uma mulher. Eu acho que a ordem não pode perder o passo, que veja bem, o presidente da República é uma mulher. O presidente do Tribunal de Justiça possivelmente será uma mulher. Não é possível que a ordem dos advogados fique em descompasso com esse até representando a maioria, né, finalmente. E também é um olhar, e eu sou uma mulher que advogo, né? Uma mulher que desde os bancos da faculdade que eu vou fora, aliás, antes, né? O meu pai, quando eu tinha 2 anos, minha mãe estava sem babá, me levava por fora. Então eu sei exatamente, claro que tem a justiça criminal, tem a justiça federal, tem a justiça trabalhista com os seus problemas, as suas sequelas, os tribunais, os advogados do não contencioso, advogados empregados, advogados do Estado. Todas essas pessoas que têm, como eu, uma carteira, né, quase cor-de-rosa, já é quase feminino, eu quero dar o meu amor pela carreira, o meu amor pelas instituições. Projetos não faltam, nós temos um Facebook que estamos recebendo várias ideias. Tem muito jovem, entre 30 e 40 anos, são 60%, 70% das subseções dos advogados fora da capital. Essa massa, né, de pessoas que querem fazer justiça, que querem atender a cidadania, que querem ajudar na democracia. E eu, de coração, quero assumir um encargo que a gente vai fazer não só por amor, mas também com força, com violência, no sentido de chegar ao melhor do nosso país. E eu tenho certeza porque os tribunais já me conhecem, né, doutor Capiano? Às vezes nós somos um pouco indigestos, mas no bom sentido, que é para vencer o melhor, a justiça, para vencer o ideal democrático de todos nós brasileiros. Agora, eu quero me dizer uma coisa, a advocacia aqui na nossa seção regional não é só a capital. Você tem o Rio de Janeiro, tem o interior rico, né, sob todos os aspectos. E a tua visão disso aí, como é que é? Pois é, essa visão é até importante, porque obviamente nós temos propostas de melhorias, tem até o transporte dos advogados entre os tribunais aqui no centro da cidade, a questão do histórico modelo, e tudo isso, quando nós estávamos na direção, nós começamos a levar isso para o interior, né, para fora da capital. Nós chegamos a inaugurar transportes em Niterói, parece que em Volta Redonda também nós fizemos Barra Mansa, eu não tenho de cabeça, também escritórios modelos, e principalmente eu tenho uma mensagem, né, para todo advogado do Estado do Rio de Janeiro, desde o Sul Fluminense, Noroeste, Baixada, tem também o pessoal lá de Petrópolis, Serrana, né? Aqueles lugares, tem o pessoal da região dos lados. Nós somos 62 subseções. Então, a OAB tem que ficar, meu projeto é fazer com que todos os advogados do Rio de Janeiro, né, principalmente das subseções, que estejam sempre perto de nós, que a ordem abrace de uma forma que eles se sintam sempre também protegidos, acarinhados, fortalecidos. Eu me lembro que na época que nós estávamos na ordem, nós atendíamos toda semana grupos que vinham trazer as suas, né, as suas queixas, as suas sequelas daqueles locais pontuais. E nós atendíamos imediatamente, as portas estavam sempre abertas e o advogado se sentia unido, como se fosse o Estado inteiro, fosse um advogado só. Então, muito bem. Né? Muito bem, eu quero agradecer, especialmente uma postulante ao cargo de... Em plena campanha eleitoral, você ter vindo aqui... Mas né, a honra foi toda minha. Trazer esse depoimento aqui para o nosso telespectador, que é do Brasil inteiro, que vai ver a visão de quem postula, eventualmente. Exatamente, do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. E uma mulher. Então, muito obrigado por você ter vindo e as nossas câmeras sempre estarão à sua disposição. Muito obrigado pelo convite. E, aliás, já fica um compromisso. Se for assumir a presidência, vai fazer um programa conosco. Ah, sim, especial. Muito bem. Muito bem, estamos chegando ao final. Fale conosco em www.jsemfronteiras.com.br. A propósito disto, o telespectador Alexandre Rodrigues
me faz a seguinte pergunta. Aliás, ele não faz uma pergunta para mim. De qualquer forma, é muito bom, lhe agradeço a colocação, mas é dirigido à minha entrevistada, que falará disso com muito mais propriedade e pertinência do que eu. Ele diz assim: doutora Carmen, se eleita para a OAB, pretende ajudar os advogados em início de carreira? Eu acho. Estou à sua disposição. Não, olha, essa pergunta foi extremamente pertinente, porque eu estava falando do volume feminino, mas o volume do jovem advogado, mas não é jovem de idade, o jovem advogado, assim, aquele que acaba de sair, né, da faculdade e consegue passar no exame de ordem e se inscreve, esse eu vou ter um carinho especial, porque essa é a advocacia do futuro. Então, nós já tínhamos também, vamos retornar, a questão a gente chamava até do primeiro emprego. E tem, além de ter, a gente vai tentar unir o mercado de trabalho de ambas as pontas, tanto aquele que está procurando quanto aquele que está precisando. Muito bem. Eu acho que são algumas ideias e, obviamente, as ideias vão borbulhando com a sua ajuda. Participe da nossa campanha. Muito bem. Então, sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. William Shakespeare. Muito obrigado e até uma próxima vez.